O nosso pai era um homem cumpridor, ordeiro, positivo, e sido assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas quando indaguei a informação. Do que eu mesmo me lembro, ele não figurava mais estúrdio nem mais triste do que os outros, conhecido nosso, só quieto. Nossa mãe era quem regia, quem ralhava no diário com a gente. Minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que, certo dia, nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Era sério. Encomendou a canoa especial de pau de vinhático pequena, mal com a tabuinha de popa, como para caber justo o remador. Mas teve de ser toda fabricada, escolhida forte e arqueada em rijo, própria para dever durar na água por pelo menos 20 ou 30 anos. Nossa mãe jurou muito contra a ideia. Seria que ele, que nessas artes não vadiava, se ia propor agora para pescaria e caçadas? Nosso pai nada não dizia. Nossa casa, no tempo, ainda era mais próxima do rio, obra que nem quarto de légua. O rio por aí se estendendo grande, fundo, calado que sempre, largo de não se poder ver a forma da outra beira, e esqueceu não posso. Do dia em que a canoa ficou pronta, sem alegria nem cuidado, nosso pai encalcou o chapéu e decidiu um adeus pra gente. Nem falou outras palavras, não pegou matula e trouxa, não fez alguma recomendação. Nossa mãe, a gente achou que ela ia esbravejar, mas persistiu somente alva de pálida. Mascou o beiço e bramou: "Cê vai, cê fique, cê nunca volte." Nosso pai suspendeu a resposta. Espiou manso para mim, me acenando de vir também por uns passos. Temi a ira de nossa mãe, mas obedeci, de vez de jeito. O rumo daquilo me animava. Chega que um propósito me perguntei: "Ô pai, o senhor me leva junto nessa sua canoa?" Ele só retornou o olhar para mim e me botou a bênção, com um gesto me mandando para trás, sabe? Fiz que vim, mas ainda virei na grota do mato para saber. Nosso pai entrou na canoa e desamarrou pelo remar. E a canoa saiu-se indo, a sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida, longa. Nosso pai não voltou. Ele não tinha ido a nenhuma parte. Só executava a invenção de se permanecer naqueles espaços do rio, de meio a meio, sempre dentro da canoa, para dela não saltar nunca mais. A estranheza dessa verdade deu para estarrecer de todo a gente. Aquilo que não havia acontecia. Os parentes, vizinhos e conhecidos nossos se reuniram, tomaram juntamente conselho. Nossa mãe, vergonhosa, se portou com muita cordura. Por isso, todos pensaram de nosso pai a razão e que não queriam se falar. Doideira. Só uns achavam o entanto de poder também ser pagamento de promessa, ou que nosso pai, quem sabe por escrúpulo de estar com alguma feia doença, que seja a lepra, se desertava para outra sina desistir, perto e longe de sua família dele. As vozes das notícias se dando pelas certas pessoas, passadores, moradores das beiras, até do afastado da outra banda, descrevendo que nosso pai nunca se surgia a tomar terra, em ponto nem canto, de dia nem de noite, da forma como cursava o rio, solto, solitariamente. Então, pois, nossa mãe e os aparentados nossos assentaram que o mantimento que tivesse ocultado na canoa se gastava, e ele ou desembarcava e viajava-se embora, para jamais, ou que ao menos se conduzia mais correto, ou se arrependia por uma vez para casa. No que não engano, eu mesmo cumpria de trazer para ele cada dia um tanto de comida furtada. A ideia que senti logo na primeira noite, quando o pessoal nosso experimentou de acender fogueiras em beirada do rio, enquanto que no alumiado delas
se rezava e se chamava. Depois, no seguinte, eu apareci com rapadura, broa de pão, caixa de banana. Enxerguei nosso pai, no enfim de uma hora, tão custosa para sobrevir. Só assim ele no ao longe, sentado no fundo da canoa, suspendida no liso do rio, me viu, não remou para cá, não fez sinal, mostrei o de comer, depositei num oco de pedra do barranco, a salvo de bicho mexer, e a seco de chuva e orvalho. Isso que fiz e que refiz sempre, tempos afora. Surpresa que mais tarde tive, que nossa mãe sabia desse meu encargo, só se encobrindo de não saber. Ela mesma deixava, facilitado sobra de coisas, para o meu conseguir. Ah, nossa mãe muito não se demonstrava. Mandou vir o tio nosso, o irmão dela, para auxiliar na fazenda e nos negócios. Mandou vir o mestre para nós, os meninos, e cumpriu ao padre que um dia se revestisse em praia de margem, para esconjurar e clamar a nosso pai o dever de desistir da tristonha teima, de outra por arranjo dela, para medo. Vieram os 2 soldados. Tudo que não valeu de nada. Nosso pai passava ao largo, avistado ou de luso, cruzando na canoa, sem deixar ninguém se chegar a pega ou a fala. Mesmo quando foi, não faz muito, dos homens do jornal, que trouxeram a lancha e tencionaram tirar retrato dele. Não venceram, não. Nosso pai se desaparecia para outra banda, aproava a canoa no brejão de léguas que há por entre os juncos e o mato, e só ele conhecesse, a palmos, a escuridão daquele. A gente teve de se acostumar com aquilo. As penas que, com aquilo, a gente mesmo nunca se acostumou. Ensina na verdade assim? Não. Tiro por mim que no dia que queria e no que não queria, só com o nosso pai me achava. Assunto que jogava para trás meus pensamentos. O severo que era, de não se entender de maneira nenhuma como ele aguentava. De dia e de noite, com sol ou com aguaceiro, calor sereno e na friagem terrível do meio do ano, sem arrumo, só com o chapéu velho na cabeça, por todas as semanas, e meses e os anos. Sem fazer conta de se ir do viver, não pojava em nenhuma das 2 beiras, nem nas ilhas e croas do rio. Não pisou mais em chão nem capim. Por certo, ao menos que, para dormir seu tanto, ele fizesse a amarração da canoa em alguma ponta de ilha, no esconso, mas não armava um foguinho de praia, nem dispunha de sua luz feita. Nunca mais riscou um fósforo. O que consumia de comer era só um quase, mesmo no que a gente depositava, no entre as raízes da gamileira, ou na lapinha de pedra do barranco, ele recolhia pouco, nem o bastável. Não adoecia? E a constante força dos braços, para ter tento na canoa, resistido, mesmo na demasia das enchentes, no subimento. Aí quando no lance da correnteza enorme do rio, tudo rolo perigoso. Aqueles corpos de bichos mortos e paus de árvore descendo, de espanto e esbarro. E nunca mais falou palavra com pessoa nenhuma. Nós também não falávamos mais dele, só se pensava. Não, de nosso pai não se podia ter esquecimento. E se por um pouco a gente fazia que esquecia, era só para despertar de novo, de repente, com a memória, no passo de outros sobressaltos. A minha irmã se casou. Nossa mãe não quis festa. A gente imaginava nele quando se comia uma comida mais gostosa, sabe? Assim como no gasalhado da noite, no desamparo dessas noites de muita chuva, fria, forte. Nosso pai só com a mão e uma cabaça para ir esvaziando a canoa da água do temporal. Às vezes, algum conhecido nosso achava que eu ia ficando mais parecido com o nosso pai, sabe? Mas eu sabia que ele agora virara cabeludo, barbudo, de unha grande, mau e magro,
ficado preto do sol e dos pelos, com aspecto de bicho, conforme quase nu, mesmo dispondo das peças de roupa que a gente de tempos em tempos fornecia. Nem queria saber de nós, não tinha afeto, mas por afeto mesmo, de respeito. Sempre que às vezes me louvavam, por causa de algum meu bom procedimento, eu falava: foi meu pai que um dia me ensinou a fazer assim. O que não era certo, exato, mas que era mentira por verdade, porque, sendo que, se ele não se lembrava mais, nem queria saber da gente, por que então não subia ou descia o rio para outras paragens, longe do não encontrável? Só ele soubesse. Mas minha irmã teve menino. Ela mesma entestou que queria mostrar para ele o neto. Viemos todos no barranco e foi um dia bonito. Minha irmã vestida toda de branco, e tinha sido o branco do casamento. Ela erguia nos braços a criancinha. O marido dela segurou para defender os dois o guarda-sol. A gente chamou, esperou. Nosso pai não apareceu. A minha irmã chorou. Nós todos aí choramos, abraçados. A minha irmã se mudou com o marido para longe daqui. Meu irmão resolveu e se foi para uma cidade. Os tempos mudavam. No devagar depressa dos tempos, a nossa mãe terminou indo também, de uma vez, residir com a minha irmã. Ela estava envelhecida. E eu fiquei aqui, de resto. Eu nunca podia querer me casar. Permaneci com as bagagens da vida. Nosso pai carecia de mim, eu sei, na vagação, no rio, no ermo, sem dar razão de seu feito. Seja que, quando eu quis mesmo saber, e firme indaguei, que me disseram, diz que disseram, que constava que nosso pai, alguma vez, tivesse revelado a explicação ao homem que para ele aprontara a canoa. Mas agora esse homem já tinha morrido. Ninguém soubesse, fizesse recordação de nada mais. Só a falsa conversa, sem senso, como por ocasião no começo da vinda das primeiras cheias do rio, com a chuva que não estiava. Todos temeram o fim do mundo e diziam que nosso pai fosse o avisado que nem Noé, que, portanto, a canoa ele tinha antecipado, pois agora me entrelembro. Meu pai, eu não podia malsinar, e apontavam já em mim alguns primeiros cabelos brancos. Eu sou um homem de tristes palavras. De que era que eu tinha tanta culpa, se o meu pai sempre fazendo ausência, e o rio, o rio, ponto perpétuo. Eu sofria já o começo da velhice. Essa vida era só demoramento. Eu mesmo tinha achaques, ânsias, cá de baixo, cansaço, perrenguice do reumatismo. E ele? Por quê? Devia padecer demais, de tão idoso, não ia, mais dia menos dia, fraquejar do vigor, deixar que a canoa emborcasse, ou que bubuiasse sem pulso na levada do rio, para se despenhar horas abaixo em Tororoma, e no tombo da cachoeira brava, com o seu fervimento e morte. Apertava o coração. Ele estava lá, sem a minha tranquilidade. Eu sou o culpado do que eu nem sei, de dor em aberto no meu foro. Soubesse, se as coisas fossem outra. E fui tomando ideia, sem fazer véspera. Eu sou doido? Não. Na nossa casa, a palavra doido não se falava. Nunca mais se falou. Os anos todos. Não se condenava ninguém de doido. Ninguém é doido. Ou então todos. Só fiz que fui lá, com um lenço, para o aceno ser mais.
Eu estava muito no meu sentido. Esperei. Ao por fim ele apareceu. Aí lá, o vulto. Estava ali, sentado à popa. Estava ali, de grito. Chamei umas quantas vezes. E falei o que me urgia, jurado e declarado. Tive que reforçar a voz. Pai, o senhor tá velho, pai. Já fez o seu tanto, pai. Agora o senhor vem, pai. Não carece mais. O senhor vem. E eu agora mesmo, quando que seja, a ambas as vontades, eu tomo seu lugar, pai, do senhor na canoa. E assim dizendo, meu coração no compasso do mais certo. Ele me escutou. Ficou de pé, manejou o remo na água, proava pra cá, concordando. E eu tremi profundo de repente. Porque antes ele tinha levantado o braço e feito um saudar de gesto. O primeiro saudar. O primeiro depois de tamanhos anos decorridos. E eu não podia. Por favor, arrepiados os cabelos, eu corri, eu fugi, eu me tirei de lá. Num procedimento desatinado, eu corri do meu pai. Porquanto ele me pareceu vir, ele estava vindo da parte de além. E eu estou pedindo perdão. Eu sofri o grave frio dos medos. Eu adoeci. Eu sei que ninguém mais soube dele. Eu sou homem depois desse falimento. Eu sou o que não foi, o que vai ficar calado. Eu sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos do mundo. Mas então, ao menos que no artigo da morte peguem em mim e me depositem também numa canoinha de nada, nessa água que não para, de longas beiras. E eu, rio abaixo, rio afora, rio adentro, o rio, a terceira margem do rio, de João Guimarães Rosa. Narração, Marcelo Fávaro.